o que pode gerar hipotireoidismo e impedir o emagrecimento. Vamos lá, pessoal. Como é que eu vou explicar isso para vocês? Quais são os fatores de interferência na avaliação e ou função da tireoide? A gente tem que entender que a tireoide ela pode ter alguns distúrbios intrínsecos. A gente fala intrínsecos internos da glândula mesmo. Por exemplo, se a tireoide ela não estiver hipofuncionante ou baixa responsividade, essa tireoide ela vai ter uma disfunção primária. Se a disfunção for no comando central, que é no hipotálamo ou hipófise, ela é uma disfunção secundária. E aí são distúrbios intrínsecos, que entra em hipertireoidismo, hipotireoidismo. Dependendo da produção, a gente vai monitorar pelo TSH e pelo T4. E se for necessário, T3, dentre outros hormônios mais específicos. Beleza? E aí tem condições não tireoidianas. Como assim, Rafael? A gravidez é uma disfunção que vai ter impacto na tireoide e outros medicamentos que podem afetar tanto a síntese desses hormônios tireoidianos e também a síntese desses transportadores. Quais são os transportadores tireoidianos, pessoal? A TBG, a TTR e a albumina. Então tem transportadores específicos e tem transportadores não específicos. Entendeu? E aí, além de ter impacto nos hormônios tireoidianos e nos seus transportadores, na síntese, no transporte e no metabolismo, e aí tem essa influência que eu falei, na TBG, que é uma proteína específica transportadora dos hormônios tireoidianos, que vão impactar no emagrecimento, e na TTR, que a gente fala transtirretina, que também é um transportador de menor expressão para o metabolismo tireoidiano, e a albumina, que é um transportador com menor repercussão e não é específico só dos hormônios tireoidianos. Beleza, Rafael, o que pode gerar esse déficit, essa restrição calórica no organismo que não seja hormonal ou gravidez? Restrição calórica. Sabe aquele indivíduo que faz aquelas dietas muito restritivas ou que se expõe ao jejum prolongado? Pois é, essa condição aí pode gerar e pode atrapalhar o seu emagrecimento. Ué, Rafael, como assim que restringir o carboidrato vai atrapalhar a tireoide? Pessoal, coloca na cabeça. A gordura, ela é queimada em uma fogueira de carboidratos. Se não tem carboidrato, você não acontece a beta-oxidação com eficiência. Então tem que ter carboidrato na quantidade certa para consumir gordura. Isso mesmo, para emagrecimento exige carboidratos. Outras disfunções que podem acontecer e ter impactos diretos ou indiretos no eixo tireoidiano. Doenças hepáticas, doenças do fígado. Por que do fígado, Rafael? Aonde é produzido, é sintetizado as proteínas transportadoras, que eu falei para vocês, a TBG, a globulina transportadora de tireoglobulinas e a TTR, que é a transtirretina e a albumina também, que é uma proteína não específica. Elas são sintetizadas no fígado. Então, como ela é sintetizada no fígado, se ela não é sintetizada com eficiência, esses hormônios que são transportados só serão transportados na corrente sanguínea se houver uma quantidade de transportadores suficientes. E também outra coisa muito importante são outras enzimas tireoidianas periféricas, que são denominadas D1, D2, T3. Deodinase tipo 1, que vai converter a T4 em T3 e aumentar o T3 plasmático. Deodinase tipo 2 e deodinase tipo 3. E tem a deodinase tipo 3 reversa. Então, a D1 vai potencializar a conversão de T4, que é um hormônio tireoidiano mais fraco, para um T3, que é um hormônio tireoidiano biologicamente mais ativo, mais potente. É como se funcionasse um acelerador metabólico para acelerar o seu metabolismo, a sua taxa metabólica basal. O T4 é como se fosse um hormônio de estoque e para aumentar o tempo de circulação, de biodisponibilidade desse hormônio. O T3 reverso funciona como um freio de mão, e o T2 é outro tipo de hormônio que ele é biologicamente inativo também, igual o T4, ele tem baixa ação biológica. E aí, depois que a gente avalia tudo isso, a gente precisa observar que, se você for acometido por uma hepatite, vai influenciar, né, nesses transportadores dos hormônios e nessa enzima nas deodinases.
Se tiver cirrose também, desnutrição, falta de consumo proteico e de outros fatores que vão influenciar tanto nessas proteínas transportadoras específicas, seja a TBG ou a TTR, que é a transtirretina, e a albumina, que é uma outra proteína transportadora não específica dos hormônios tireoidianos, beleza? E também a desnutrição proteica. Para quem não sabe, toda enzima é uma proteína, mas nem toda proteína é uma enzima. Então a deiodinase, que eu falei para vocês, que vai gerar essa conversão para tornar esse hormônio mais bioativo, ela é dependente do consumo ideal de proteína, da mesma forma as proteínas transportadoras. Se você não tem um consumo ideal de proteína, você não tem essa função de transporte. Se você não transporta, esse hormônio não sai da tireoide e não chega nos seus receptores de ação biológica. Perfeito? Vamos para outra ocasião que pode ter influência na sua tireoide e pode impactar positivamente ou negativamente no seu metabolismo. Doenças sistêmicas graves. Como assim, Rafael? Sepse, infecção, grandes queimados, dentre outras disfunções gerais, global, que acomete todo o organismo, podem impactar a sua tireoide de forma negativa, suprimindo ou potencializando, dependendo da condição. Medicamentos. Propiltioracil, pessoal. Propranolol, glicocorticoide, amiodarona, tudinho tem influência de supressão desse eixo também. Tudo que você coloca desses hormônios que tem influência direta ou indireta, se você colocou, o organismo não produz, então você vai suprimir o seu eixo tireoidiano. Deficiência de alguns micronutrientes, como de grande importância o selênio. A gravidez também, pessoal, tem um grande impacto no seu eixo tireoidiano que vai impactar negativamente também no seu emagrecimento. Gravidez por quê, Rafael? A gravidez, ela entra e se enquadra numa condição de hiperestrogenismo. Quando tem um excesso de hiperestrogenismo, aumenta a produção de SHBG e aumenta também a produção de TBG, que é a proteína transportadora específica. Quando tem uma quantidade muito grande desse transportador, a gente se liga de forma muito mais acentuada nesses hormônios circulantes e também eles se desligam de forma mais difícil. Então, esse hormônio não vai ser disponibilizado para ser utilizado de forma mais fácil. E aí tem outros medicamentos também que têm uma influência nesse eixo, que é no caso o tamoxifeno, o raloxifeno. Outras disfunções de órgãos-alvo, como disfunção renal. Por que, Rafael? Quando a gente tem essa disfunção renal, esses glomérulos eles começam a ter uma perda proteica. E perda proteica de algumas proteínas de outros eixos, inclusive do eixo tireoidiano. Da TBG vai se perdendo pela via urinária. Se a gente perde TBG por algum tipo de síndrome nefrótica, a gente perde essa proteína e perde esse transportador. Perde essa condução desse hormônio, perde a efetividade dele. Resistência aos hormônios tireoidianos, por alguns motivos ou por questão de resistência genética mesmo. Tem algum tipo de codificação desses receptores hormonais que vão influenciar de forma negativa também nesse eixo. Estresse central, pessoal. Todo tipo de estresse central, estresse excessivo, ou uma condição de hipercortisolismo crônico em excesso, ou as citocinas pró-inflamatórias, que é configurado na fisiopatologia da obesidade, elas vão configurar também uma supressão tireoidiana. Doenças psicológicas, como anorexia nervosa ou depressão, também podem impactar de forma negativa nesse eixo tireoidiano, impactando também nesse emagrecimento e no bom desenvolvimento muscular. E aí, a sua pergunta do paciente foi quais influências o eixo tireoidiano poderiam sofrer interna e externa e que poderiam atrapalhar o emagrecimento. Só que você não lembrou que o emagrecimento não se resume em queimar gordura. Emagrecimento também depende de um ganho de massa muscular ou, no mínimo, uma manutenção dessa massa muscular. E a massa muscular é dependente também de uma velocidade específica metabólica. Se você acelera demais esse metabolismo ou você lentifica demais esse metabolismo, essa massa muscular, esse metabolismo, ele vai entrar em uma condição de mais catabolismo do que de anabolismo. Então, o hipertireoidismo também é negativo. Que você achar aí que o hipertireoidismo só seria positivo. Ah, o hipertireoidismo é bom, eu vou acelerar minha taxa metabólica basal, vai queimar mais gordura e eu vou emagrecer. Beleza. Quando você acelera demais o metabolismo, é a mesma coisa quando você está ali fazendo o seu arroz. Se você coloca na chama alta, a chance de você queimar o seu arroz é alta.
concorda? Mas se você está ali numa chama baixa, ou seja, numa velocidade controlada, você consegue cozinhar esse arroz sem queimar ele. No metabolismo é igual. A gente tem uma velocidade certa para acontecer essas reações, para que você queime gordura e ganhe massa muscular. Mas se você acelerar demais esse metabolismo, você acaba degradando a sua massa muscular, degrada também gordura. Aí, quando você perde essa taxa metabólica basal, a chance de você não conseguir se manter no processo, porque cada vez mais o déficit calórico para acontecer o emagrecimento tem que ser mais acentuado. Conforme essa dieta vai sendo cada vez mais agressiva, essa rotina vai ficando cada vez mais insustentável e você abandona o planejamento porque é incompatível com a vida, entende? Então, cuidado antes de querer também uma condição de hipertireoidismo. Ao primeiro impacto é bonito, mas pode ter grandes complicações. Pessoal, acho